Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos estudar um último tipo de relação simbiótica que é o parasitismo. O parasitismo também é uma relação ecológica do tipo interespecífica, ou seja, ocorre entre espécies diferentes. No parasitismo, nós temos uma espécie que é chamada de espécie parasita e uma espécie que é chamada de espécie hospedeira. Nessa relação, o parasita retira da espécie hospedeira o seu alimento e a espécie hospedeira não recebe nada em troca, ou seja, o parasita é beneficiado nessa relação, enquanto a espécie hospedeira é prejudicada, já que ela está perdendo nutrientes para o parasita. Agora, nessa relação, o parasita é dependente da espécie hospedeira. Então, os prejuízos causados por ele não podem levar a espécie hospedeira à morte. Por isso, existe nessa relação uma adaptação, na verdade, uma coadaptação das partes. O parasita não pode explorar a espécie hospedeira ao máximo, então ele se adapta para retirar apenas o alimento necessário e não provocar tantos prejuízos à espécie hospedeira, e a espécie hospedeira também se adapta aprendendo a conviver com o parasita, mesmo sendo um pouco prejudicada. E existem dois tipos de parasitas. Os ectoparasitas são parasitas que sobrevivem sobre o corpo do animal, vivem na superfície externa. Já os endoparasitas são parasitas que vivem no interior do corpo da espécie hospedeira. E nós podemos mencionar exemplos para os dois tipos de parasitas. O primeiro exemplo é o exemplo mais comum quando a gente pensa num parasita que é externo, a gente logo lembra dos carrapatos. Os carrapatos afligem animais de sangue quente, como por exemplo os bois e vacas, os cavalos também, e ainda animais domésticos, como os cachorros. Os carrapatos vivem sobre o corpo do animal, misturado ali aos pelos do animal, e eles retiram o sangue quente, eles se alimentam do sangue quente para se desenvolver. Então, um carrapato pouco desenvolvido vai se alimentar do sangue do animal, depois ele volta para o solo, onde ele faz uma muda, e aí ele retorna, ele sobe novamente no corpo do animal quente para terminar o seu desenvolvimento. Nessas etapas, o carrapato retira sangue do animal, ou seja, o animal é prejudicado enquanto o carrapato é beneficiado. Mas os carrapatos, um carrapato somente, não é capaz de levar um boi à morte. Porém, vários carrapatos, né? A gente já viu casos de cachorros, por exemplo, na rua que estão infestados pelos carrapatos. Esses animais podem morrer até pela infecção que será transmitida através aí dos carrapatos. Um outro tipo de ectoparasita que eu posso mencionar é um ectoparasita de plantas. Vocês já devem ter visto os pulgões, que são insetos que ficam alojados aí logo abaixo de algumas folhas, de folhas de hortaliças principalmente, como por exemplo as couves. Os pulgões se alimentam da seiva que percorre pelas folhas dessas plantas. Logo, os pulgões também são beneficiados, assim como os carrapatos, enquanto a planta hospedeira é prejudicada. Agora, um exemplo de endoparasita que eu posso mencionar é um endoparasita conhecido como tênia.
As tênias, inclusive, são endoparasitas da espécie humana. Esses parasitas crescem no intestino humano e podem medir muitos metros de comprimento, sendo que a média aí das tênias é de 5 metros. A tênia pode ser de dois tipos: existe a tênia saginata e a tênia solium, e o homem pode adquirir tênia ao se alimentar de carne de boi e de porco crua. Uma parte do desenvolvimento da tênia acontece no intestino humano, mas a outra parte acontece na musculatura desses animais, do boi e do porco. Ao se alimentar daquele músculo contaminado, o homem adquire os estágios iniciais de desenvolvimento da tênia e no intestino eles irão desenvolver adultos que são endoparasitas que retiram os nutrientes que estão presentes ali no interior do nosso intestino.